A Universidade Federal do Paraná inaugurou no bairro Alto da Glória a sede própria do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas. É o maior centro de endocrinologia do país e envolve formação profissional, ensino, pesquisa clínica, laboratório de endocrinologia e unidade de densitometria óssea. O SEMPRE realiza por ano cerca de 30 mil atendimentos e consultas pelo SUS. São pacientes com problemas de diabetes, obesidade, disfunções da tireoide, osteoporose e tumores de glândulas. Para falar sobre endocrinologia, nós convidamos o Dr. César Boguszewski. Ele é professor de endocrinologia do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná e chefe do serviço de endocrinologia e metabologia do Hospital de Clínicas, o SEMPRE, que vocês acabaram de ver na reportagem. Professor César, obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado a vocês. Esse projeto, o Projeto SEMPRE, é um projeto que hoje acabou virando uma referência no estudo da endocrinologia no país. Isso, o Projeto SEMPRE ele iniciou em 1998, dentro da universidade, com a ideia de criar um serviço de referência, uma expansão do serviço de endocrinologia, que já iniciou, logicamente, desde a inauguração do Hospital de Clínicas. Em 98, a endocrinologia ela tinha um pequeno espaço dentro do Hospital de Clínicas, uma sala de aula, e desenvolvia as atividades de assistência nas áreas do hospital. Então, a ideia era que ampliasse isso, todas as nossas atividades. Nós basicamente temos atividades de assistência médica, ensino, pesquisa, extensão e formação profissional dentro do programa de residência médica e especialização. Então, dos alicerces do projeto era ter uma área física própria, já que o hospital, lógico, estava limitado em área física. Com isso, a gente começou a desenvolver o projeto para ampliar o número de atendimentos, ampliar as atividades de ensino, pesquisa e de formação profissional. A primeira etapa desse projeto foi a alocação de um imóvel ao lado do hospital, que foi em 99, graças a também a ajuda da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, então uma parceria muito grande com a comunidade, que nos ajudou bastante. E ali a gente começou então a fazer o desenvolvimento de todas as atividades que aconteceu nesse período todo, mas infelizmente a gente não conseguiu, nesta área que era alocada, levar o atendimento médico a essa área. Então a gente permaneceu no Hospital de Clínicas, aumentou ao longo desses anos em torno de 25% o número de atendimentos. Hoje nós fazemos 19 ambulatórios semanais no Hospital de Clínicas para as diferentes áreas de endocrinologia. Um número muito grande de atendimentos. Cerca de 30 mil consultas por ano, todas gratuitas, todas pelo Sistema Único de Saúde, em diversas áreas, diabetes, tireoide, doenças da hipófise, adrenais, distúrbios femininos, então todas as áreas de endocrinologia, osteoporose. E daí dentro desse projeto o que a gente queria era concentrar então numa mesma área todo o atendimento médico para criar uma equipe multidisciplinar com nutricionistas, envolvendo outras especialidades juntos conosco para a gente poder fornecer um atendimento realmente bem diferenciado à população. E agora a gente conseguiu então um imóvel próprio, que é isso que foi apresentado, que foi inaugurado agora em junho. Então esse imóvel foi adquirido, é uma sede própria do serviço, foi adquirido graças a um esforço grande de toda a comunidade, a classe política, a classe acadêmica, a própria universidade nos ajudou bastante. E nós nos mudamos para esse imóvel, que fica a uma quadra do Hospital de Clínicas, então ele é bem conveniente na localização. E a próxima etapa é criar agora então o prédio, que vai ser o serviço de ambulatórios, que vai ser transferido para lá. Esse prédio ainda não está pronto, vai ser construído, e a partir daí então a gente vai ampliar ainda mais todo o atendimento médico, atendimento para a população. São 30 mil consultas ano. Quais são as doenças mais frequentes no SEMPRE? Diabetes é a primeira, em segundo, junto com diabetes vem a obesidade, que são duas coisas que estão muito interrelacionadas. E é importante dizer que o endocrinologista hoje atende uma coisa que é chamada síndrome metabólica, que é o conjunto de obesidade, exatamente o mix, diabetes, pressão alta. Então, pouca gente sabe que o endocrinologista também atende a pressão alta, também vê o distúrbio do colesterol, Então, que a gente chama de dislipidemias. Então, isso tudo está junto. Depois, as doenças tireoidianas, que são extremamente prevalentes na população. Hipotireoidismo acomete em torno de 5% da população. Então, é uma doença extremamente prevalente. Em terceiro lugar, osteoporose, que é uma doença que é muito prevalente. Calcula-se, não existem dados no Brasil, mas se calcula que 10 milhões de pessoas no Brasil têm osteoporose. Então, é uma doença extremamente prevalente. E daí nós temos doenças, talvez não tão prevalentes, mas extremamente importantes,
às vezes porque tem um alto custo ou porque são extremamente especializados e acabam... Então, nós temos tumores, né? Então, tumores de hipófise, câncer de tireoide, distúrbios das gônadas. Então, são distúrbios bastante heterogêneos que são vistos por Vamos tentar falar um pouquinho de cada área. Vamos. Sobre a questão, vamos falar sobre o campeão aí, diabetes. Que é o diabetes. A Organização Mundial de Saúde calcula que até o ano de 2010 haverá mais ou menos 240 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Quer dizer, isso virou uma verdadeira pandemia. Já é uma pandemia. A diabetes, o que as pessoas conhecem, o que as pessoas desconhecem com relação ao diabetes e de que forma ele pode ser prevenido? Quer dizer, existe um tipo de diabetes que não pode ser prevenido porque ele tem característica hereditária, mas como que o diabetes pode ser tratado como profilaxia? Acho que o importante é a gente caracterizar que o diabetes, na verdade, são várias doenças, né, associadas. Então, dentro desse número de 230 milhões, 90% desse número é o diabetes conhecido como diabetes tipo 2, né, e cerca de 10%, mais ou menos, é o diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que acomete principalmente as crianças, adolescentes, adultos jovens, até 30 anos, que é por falta, há uma parada na produção de insulina pelo pâncreas. Como não existe insulina, o açúcar se acumula no sangue e se desenvolve rapidamente em dias os sintomas de diabetes. E esse diabetes tem que ser tratado com insulina, né? Ele tem que ser o único tratamento, a única forma. Então, ele tem uma predisposição genética vinculada a ele e, eventualmente, no futuro pode ser descoberta alguma forma de você identificar pessoas de risco e você possa, eventualmente, ter alguma forma de prevenir. Mas o mais importante, que você citou como pandemia e que realmente foi colocada como a Organização Mundial de Saúde colocou no final do século passado um documento dizendo que a obesidade e o diabetes consequente à obesidade é a pandemia realmente do final do século, porque ela acomete tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Está relacionado principalmente então ao ganho excessivo de peso na população. Então 90% está relacionado à obesidade e decorrente da obesidade você tem a insulina é produzida no pâncreas, mas ela não consegue agir de maneira eficaz no nosso organismo. É uma coisa que nós chamamos de resistência à insulina. Então, a insulina ela tem que trabalhar nos tecidos, né, lá no músculo, lá no fígado, para pegar o açúcar e jogar lá para dentro da célula, né? E você tem uma barreira, né, que atrapalha isso, que cria, então, essa resistência à insulina, que é, na verdade, decorrente da obesidade. Então, esse diabetes, lógico, nesse diabetes também se associa ao longo do tempo um problema na secreção de insulina também. Então ele tem os dois mecanismos juntos, né? E é esse diabetes que é realmente o foco e a prevenção seria realmente evitar primeiro a obesidade, né? Bom, vamos mudar radicalmente de assunto. Não é bem a sua área, que é a endocrinologia infantil, fala-se muito no hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento para crianças que têm realmente baixa estatura e que têm um desenvolvimento que não é considerado adequado. Mas o hormônio do crescimento parece que virou uma moda, né? As pessoas estão usando o hormônio de crescimento de uma outra forma. De outra forma. O hormônio de crescimento, as indicações médicas do hormônio de crescimento, né? Então são na população pediátrica, nas crianças. E nas crianças ele está indicado para aquelas crianças que têm baixa estatura por deficiência do hormônio, que é chamado nanismo hipofisário. Então a criança nasce sem hormônio de crescimento. Essa criança vai se beneficiar muito do tratamento e cresce e fica com altura normal. Existem algumas síndromes características em crianças que são muito bem tratadas com hormônio de crescimento, que a gente sabe de literatura médica que vai ter uma boa resposta. Então a síndrome de Turner são meninas que têm um distúrbio genético que responde muito bem ao hormônio de crescimento. Crianças com insuficiência renal crônica, que respondem muito bem ao hormônio de crescimento, e crianças que a gente chama que elas nascem pequenas, chamadas pequenas para a idade gestacional. Muitas dessas crianças recuperam o crescimento ao longo da vida e não precisam tratar, mas cerca de 20% dessas crianças, elas continuam baixas, e hoje é uma nova aplicação do hormônio que se sabe que é efetiva nessas crianças para promover um crescimento adequado. Fora da área pediátrica, o hormônio de crescimento também pode ser usado em adulto, e talvez aí o pessoal vai achar que estranho, né? O doutor está falando que hormônio de crescimento para crescer adulto, né? Não. Infelizmente, em medicina a gente tem isso, né? Tem alguns nomes que não são muito felizes. O hormônio de crescimento recebeu um nome que não foi tão feliz para ele, né? Ele não serve só para crescer, né? O hormônio de crescimento tem esse nome porque a primeira identificação, a primeira função dele, quando foi identificado, ele promovia o crescimento ósseo, mas é um hormônio extremamente importante na composição corporal. O hormônio de crescimento é que, como adultos, que nos deixa a proporção de massa muscular, massa gordurosa, tecido ósseo e a água corporal em parâmetros ideais, vamos dizer assim.
Ele também tem efeitos importantes sobre o sistema nervoso central, funções cognitivas, né, o humor. Então, a gente sabe disso, que ele tem um papel bastante relevante no sistema nervoso central. Então, quando um adulto não tem o hormônio de crescimento, por exemplo, ele teve uma doença na hipófise, que é uma glândula que fica na cabeça e que produz vários hormônios, entre eles o hormônio de crescimento. Então, quando a pessoa tem um tumor, por exemplo, nessa glândula, ou sofre uma hemorragia que perde a função da glândula, ela tem que repor todos os hormônios dessa glândula, inclusive o hormônio de crescimento. Até a década de 80, quando eu me formei médico, inclusive, a reposição dos outros hormônios sempre foi feita, já existia, era simples de fazer, mas os pacientes nunca recebiam o hormônio de crescimento, pelo simples motivo que não existia o hormônio de crescimento de uma forma efetiva, na farmacologia, para você repor ele para todas as pessoas. Na década de 80, então, se criou, através de técnica recombinante, o hormônio de crescimento, e ele começou a ser produzido pela indústria farmacêutica, e principalmente na Europa e também nos Estados Unidos começou a se fazer os estudos, então, da aplicação do hormônio de crescimento em adultos, mostrando que ele é extremamente efetivo para corrigir que essas pessoas, por exemplo, que operam uma hipófise, que não tem nada que tem uma deficiência severa do hormônio, elas permanecem com excesso de gordura, elas desenvolvem resistência insulínica e elas acabam tendo problemas cardíacos e podem morrer do coração. E que a reposição com hormônio poderia, então, ser benéfica nessa situação. Então, hoje já se tem 20 anos desse tratamento, na maior parte dos países. Então, o hormônio deve ser reposto nessas situações. No Brasil, a gente tem uma situação complicada, porque o hormônio é um tratamento caro. Então, é difícil que todas as pessoas possam pagar do bolso continuamente para o resto da vida esse tratamento. E o sistema de saúde acaba só fornecendo hormônio de crescimento para tratamento de crianças, de baixa estatura. A parte disso, essa seria a indicação nossa, formal, mas infelizmente o hormônio de crescimento, por essa ideia de que ele melhora, queima a gordura, ele melhora a massa muscular, ele tem efeito anabólico. Panaceia. Exatamente. E uma outra coisa que eu não falei, é que com a idade existe uma queda da produção do hormônio de crescimento. Diga-se de passagem, não é só do hormônio de crescimento. Como existe a menopausa na mulher, no homem também existe queda da produção de testosterona, a andropausa. Existe a adrenopausa, que é a queda da DHEA, que é um hormônio da suprarrenal, que também cai. Então, todos os hormônios caem com a idade. E existe uma panaceia hoje de você repor todos esses hormônios, Nos Estados Unidos existe uma panaceia de repor esse hormônio da suprarrenal, a reposição da menopausa, a testosterona em homens e o hormônio de crescimento. A grande pergunta que se faz é: risco e benefício, é benéfico? Existe risco? Então, todos os trabalhos que foram feitos de literatura controlados hoje mostram que o hormônio de crescimento, nessa situação de você usar ele para rejuvenescer ou para prevenir envelhecimento, ele vai ter o efeito anabólico dele, sem dúvida nenhuma. Ele vai queimar gordura, ele vai aumentar a massa magra. Mas quando você faz testes funcionais para ver se a pessoa melhorou a capacidade física, por exemplo, se ela melhorou a capacidade de realizar um exercício físico, não muda nada. Porque o hormônio de crescimento, a gente não pode esquecer que ele retém água no organismo também. Então, muito do que se diz que aumentou massa muscular, na verdade, o que a pessoa ganha é água corporal. Só volume, exatamente. Não mudou nada a massa muscular dela. Mas existe, então, essa panaceia de você utilizar. Existem riscos? Sim, existem riscos. O hormônio de crescimento é um hormônio que antagoniza a insulina, que a gente já falou para o diabetes, e ele tem um potencial de criar diabetes numa pessoa que tem esse risco. Então, e os estudos mostram isso. Existe um risco aumentado de diabetes em quem usa o hormônio de crescimento. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos falando sobre endocrinologia. O programa Olho Clínico volta num instante. O Centro de Controle de Envenenamentos, ele é um serviço de consultoria para as urgências toxicológicas e os acidentes com animais peçonhentos. As informações elas são prestadas 24 horas por dia, todos os dias da semana, através de um plantão telefônico gratuito, o 0800 410 148, e orienta principalmente os médicos, outros profissionais de saúde e a população em geral. Disponibilizamos do soro antiveneno peçonhento para todo o serviço de saúde que fizer a solicitação frente a um caso de envenenamento por cobra, aranha, escorpião ou lagarta. O nosso ambulatório ele funciona diariamente em todos os dias úteis através de consulta pré-agendada.
E, no momento, os trabalhos de prevenção estão voltados para as principais circunstâncias de envenenamento, que são as intoxicações com crianças dentro de casa, com os animais peçonhentos, principalmente a aranha marrom, e os raticidas clandestinos. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre endocrinologia. Estou conversando com o Dr. César Boguszewski. Ele é chefe do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do HC, o SEMPRE, recém-inaugurado. Dr. César, nós temos uma glândula que regula o nosso metabolismo, que é a tireoide. E 5% da população mundial tem problemas com a tireoide, tem hipo ou hipertireoidismo. Como que as pessoas descobrem esses problemas? Como que é feito o diagnóstico? São duas situações distintas, né? As disfunções estão do hipo e do hipertireoidismo. O hipotireoidismo ele pode ser assintomático muitas vezes, então a pessoa não tem sintomas, e hoje, principalmente as mulheres, que é uma doença que atinge mais as mulheres, se recomenda que mulheres acima de 35 anos façam uma dosagem sanguínea de um hormônio chamado TSH, que ele serve como um rastreador para problemas de tireoide. Então, o que a gente faz geralmente é isso, recomendar que a partir de 35 anos toda mulher, principalmente, faça um TSH para avaliar a função tireoidiana. Hipotireoidismo e hipertireoidismo, existe evolução de uma para outra? As pessoas oscilam entre uma e outra? Isso. Então, o hipotireoidismo, o nome já está dizendo, é para uma diminuição da produção dos hormônios da tireoide. Tá? E hipertireoidismo, exatamente o oposto, vai causar aumento desses hormônios. O hipotireoidismo ele pode cursar, então, como eu falei, sem sintomas, ou às vezes os sintomas são desânimo, mastenia, retenção de líquido, coisas que podem acontecer às vezes, principalmente em mulheres, na vida normal, que a pessoa não relaciona com a tireoide. Por isso que é muito frequente que a pessoa acabe fazendo o diagnóstico pelo exame laboratorial, né, para confirmar. O hipertireoidismo, ele geralmente tem bastante sintomas, a pessoa tem perda de peso, taquicardia, palpitação no coração, tremores, né, dependendo do problema a causa do hipertireoidismo, tem aquele problema de o olho ficar saltado, né, aumento da tireoide, né. O hipertireoidismo, ele pode evoluir para hipotireoidismo. Então, isso pode acontecer durante o curso de uma doença que começa com hipertireoidismo e evolui para hipo, ou mesmo durante o tratamento. Né? Conforme o tratamento que se faz de acordo com o tipo de doença que você tem, o tratamento acaba levando ao hipo. E às vezes as pessoas entram, mas por que isso, né? Porque às vezes até é uma opção médica, porque o hipertireoidismo, a longo prazo, cronicamente, ele acaba sendo uma doença mais severa, mais grave para a saúde e mais difícil de tratar. E você, às vezes, acaba optando, por exemplo, com o iodo radioativo ou com cirurgia, levar o hipo, que é uma doença extremamente fácil, é só uma reposição hormonal. É um mal menor. É um mal menor, exatamente. Então, às vezes isso é necessário ser feito. E um outro problema são os nódulos da tireoide, que podem estar cursando com câncer de tireoide, que é um outro tipo de doença daí. Câncer, tumores e as glândulas, quais são os mais importantes? Sem dúvida, o câncer de tireoide hoje tem uma alta prevalência, essa incidência também está aumentando em diferentes partes do mundo, né? Então, o câncer de tireoide é uma doença importante porque ele é curável, né? Praticamente 90% dos cânceres de tireoide eles são curáveis. Tá? Então, se você detectar precocemente e fizer o tratamento adequadamente, é um câncer, na verdade tem esse nome de câncer, mas a gente consegue realmente um resultado muito bom. Nós temos os tumores das suprarrenais, que o Paraná tem uma curiosidade em relação a isso. Os cânceres de suprarrenais têm uma incidência em crianças extremamente aumentado no Paraná e São Paulo e Mato Grosso em relação ao resto do mundo. Então nós temos uma incidência aqui, a unidade de endocrinologia pediátrica e nós também depois fazendo o segmento de crianças com esses tumores suprarrenal, que é uma coisa que chama a atenção do mundo para nós, porque realmente é uma incidência muito aumentada e tem provavelmente fatores genéticos associados a isso. E tem os tumores da hipófise, né? Então, tumores que produzem prolactina, que se chamam prolactinomas, tumores produtores do hormônio de crescimento, que a gente falou há pouco, e que causam aquele gigantismo, a pessoa fica muito gigante, ou acromegalia, se ela já acabou de crescer, ela fica com as extremidades aumentadas, né? Acho que são esses os principais tumores. Relação entre o estresse e os problemas hormonais.
Existe até uma lenda machista que diz que parte do estresse feminino decorre de problemas hormonais. Não, na verdade, é muito complexo essa relação estresse e hormônios, né? É extremamente complexo. O que a gente poderia falar aqui é que existem dois hormônios, o cortisol e a adrenalina, que são chamados hormônios de estresse, né? E que a vida moderna, a sociedade ocidental, o tipo de vida que a gente leva a uma hiperestimulação da produção desses hormônios, né? E a gente sabe hoje que essa hiperestimulação crônica a longo prazo desses hormônios leva a uma síndrome metabólica, leva à deposição de gordura central, leva a pessoa a desenvolver obesidade central, né? Aquela obesidade... A obesidade que é nociva, que cria aquela resistência insulínica que a gente falou agora há pouco, que vai levar ao pâncreas a ter que produzir mais insulina e que vai levar ao aumento de pressão sanguínea, aumento do colesterol, e que tudo isso acaba eventualmente evoluindo se a pessoa tiver uma predisposição para o diabetes, né? Que é a síndrome X ou síndrome metabólica, que eu falo, e que acabei de votar no Congresso agora, que foi extremamente falado isso. O Congresso basicamente foi quase inteiro sobre isso, porque é a epidemia de hoje, né? E hoje a gente tem que focar nisso, porque num país que nem os Estados Unidos, por exemplo, a principal causa de gasto público hoje é essa síndrome metabólica. Bom, não dá para a gente deixar de falar, quando que a obesidade é um problema glandular? A obesidade, a primeira coisa é as pessoas entenderem que a obesidade é uma doença, né? Que isso é muito difícil às vezes entender, porque para a população é muito mais importante o aspecto estético da obesidade. Mas a obesidade é uma doença, né? Ela pode ser até causada por uma alteração genética, existe hoje em alterações monogênicas, um genzinho que você tem defeituoso e cria obesidade. Então o estudo da obesidade mudou muito, né? A gente entende muito melhor hoje a fisiologia da regulação, como que a gente come, né? Os mecanismos bioquímicos e hormonais que interferem com o nosso cérebro para dizer vá lá e coma, ou pare de comer, gaste mais energia ou gaste menos energia, né? Então a obesidade, na verdade, é uma doença que foi causada por um distúrbio genético ao longo da evolução humana. Então nós sempre precisamos, durante a história na Terra, a gente precisou ir caçar, né? Precisou batalhar pelo alimento, né? E foi geneticamente sobrevivendo aquelas pessoas que tinham maior capacidade de reter energia no seu corpo. Até o momento que você tem a Revolução Industrial, que você tem a oferta de comida, que você tem o sedentarismo, né? Que esse gene está lá para reter energia. Então nossos genes estão aqui para nos proteger da desnutrição, não para proteger da obesidade. E na hora que você cria esse ambiente propício com excesso de oferta calórica e pouca atividade física, pouco gasto, você começa a desenvolver obesidade que vai passando de gerações a gerações, né? Então a obesidade é uma coisa que a gente não está vendo pior ainda, ela vai piorar, é uma epidemia que vai piorar. E hoje tem um foco muito grande de terapêutico para a gente tentar descobrir realmente maneiras, tanto de prevenir como de resolver a obesidade. Mas a pílula para prevenir ou para acabar com a obesidade, evidentemente, não existe. Isso, não existe milagre, né? Exatamente, não existe milagre. E quando a pessoa procura o milagre, geralmente ela causa doenças no seu corpo. Então, a obesidade é um problema crônico. Além de ser uma doença, é extremamente importante a gente enfatizar num programa como esse que a obesidade é um problema crônico. Não adianta a gente querer emagrecer para ir para a praia dali a 2 meses. Você tem que enfocar a longo prazo, é um tratamento de longo prazo. E aí você pode até ter sucesso. Infelizmente, é verdade, a gente não tem recursos hoje terapêuticos extremamente eficazes, mas com certeza eu acho que a gente vai ter em um futuro breve tratamentos que serão muito mais eficazes do que a gente tem agora. Muito bem, então César Boguchevski, chefe do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Se você tem dúvidas, quer mais informações a respeito desse assunto, escreva para a gente, ou também para mandar críticas, sugestões ou comentários. O nosso e-mail é olhoclinico@fpr.br. Eu agradeço muito a sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Até lá.